Amém, graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava lhe proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Diga assim comigo, igreja: desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia, glória a Deus. Igreja, Cristo tinha uma carreira para cumprir, Cristo tinha um objetivo, como está escrito aqui nesse versículo 2, na verdade, do capítulo 12, estava ali proposto, ou seja, algo estava proposto para que ele fizesse, algo estava proposto para que ele seguisse, aquela linha, aquela carreira estava proposta para ele, e ele suportou todas as dores para seguir aquela carreira que lhe estava proposta, aquela carreira que lhe estava preparada. E Paulo não sabe se é Paulo, né? A gente sempre fala que Paulo que escreveu Hebreus, mas não sabe se foi ele. Mas a carta que foi escrita aos Hebreus diz assim: olhe para Cristo, veja como ele suportou todas as coisas para cumprir a sua carreira. Veja como ele suportou tudo aquilo que lhe foi proposto para chegar no objetivo, que era estar à destra de Deus. Olha tudo que ele passou, olha tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu. Nós temos que pensar, igreja, que nós temos uma carreira, nós temos algo proposto para as nossas vidas. Não é essa terra que nós estamos aqui destruída, que está acabando dia após dia. Não vou nem citar as coisas da Bíblia que fala que os dias serão diminuídos, que não é mais água, mas é fogo. É só você olhar. Mês de agosto, que era um mês que demorava uma eternidade para passar, passou rápido. Mês de setembro já foi. Domingo agora é ceia de outubro. Já é ceia, então os dias estão rápidos, diminuídos, e nós estamos pegando fogo aí para a rua, né? Estamos cuspindo fogo de tão quente que está, e a Bíblia já falava isso há 3.000 anos, 2.000 anos atrás, já falava de tudo isso. Então a nossa carreira que nos foi proposta, o nosso objetivo, assim como o de Cristo era sentar à destra do Pai, é chegar na cidade celestial, é alcançar o quê? Salvação. E nós precisamos suportar tudo aquilo que está nesse mundo, nós precisamos suportar tudo aquilo que o inimigo tem tentado trazer para as nossas vidas. Como eu falei domingo aqui, tenta trazer para as nossas vidas para nos distrair, para nos dividir, e assim nós não chegarmos na cidade celestial, e assim nós não chegarmos diante de Cristo, e assim não alcançarmos o galardão, o presente da nossa carreira, conforme eu li lá em Colossenses 3. Igreja, nós precisamos entender que para a gente chegar lá, começa primeiro com arrependimento, e depois com fé do que aquilo que eu estou fazendo está me levando para o céu,
fé que aquilo que eu estou fazendo está me levando para cumprir o meu objetivo, para cumprir aquilo que me foi proposto, como nós lemos aqui. Nós temos que entender que nós precisamos seguir o nosso curso, seguir a nossa carreira. Paulo está dizendo aqui para o povo de Hebreus, Paulo não, né, o escritor de Hebreus, está dizendo aqui para as pessoas lá, na sua carta aos Hebreus, temos um monte de testemunhas, temos um monte de pessoas que venceram, que alcançaram, que conseguiram completar a sua carreira. Precisamos nos espelhar neles, precisamos olhar para eles. Igreja, muitas vezes nós olhamos para aqueles que não têm testemunho nenhum, e o seu testemunho é ruim. Por que que nós olhamos para eles? Porque muitas vezes eles têm uma vitória financeira, muitas vezes eles andam num bom carro, eles têm uma boa casa, mas têm um casamento destruído, têm uma vida miserável, espiritualmente, porque às vezes são pessoas ricas, e muitas vezes nos espelhamos neles e falamos deles com orgulho, como que eu posso dizer? Com alegria, porque eles conquistaram, eles venceram, mas não são testemunhos nenhum, porque no último dia pode ser que nem alcancem a cidade celestial, porque passaram por cima de pessoas, foram pessoas avarentas, foram pessoas complicadas, pessoas que não tinham amor uns pelos outros, e nós, nossa, mas é o fulano que criou tal coisa, é o ciclano que criou tal coisa. Igreja, vocês querem uma pessoa para se espelhar? Vou dar um exemplo para vocês. Se espelhem em Enoque. Quem foi Enoque, igreja? A Bíblia fala que Deus olhou para a terra e só via corrupção, mas que Enoque era um homem diferente dos outros, do qual não se tinha pecado, não se tinha falha, a ponto de acontecer o que, igreja? Ele nunca mais foi visto, porque Deus o transladou, Deus o levou daqui. A Bíblia fala que os homens não eram dignos de Enoque. É uma pessoa que alcançou, e ele alcançou aquilo que lhe estava proposto antes da morte. Vocês entenderam? Quero dar outro exemplo para vocês, do qual nós podemos nos espelhar. Elias. O que aconteceu com Elias? Também foi levado. Também foi levado por carruagens de fogo. Porque Elias era um homem que fazia a vontade de Deus. Elias era um homem que estava na presença do Senhor e cumpria. Tinha suas falhas, tinha suas dificuldades. Ele já viveu num tempo diferente de Enoque. Enoque viveu num tempo onde as pessoas viviam muitos anos. As pessoas viviam idades de árvore. Elias já vive num outro tempo, uma outra situação, mas ainda assim era um homem que fazia a vontade do Senhor, ainda assim era um homem que ouvia a voz de Deus e tinha intimidade com Deus, a ponto de orar e não chover por quanto tempo, igreja? 3 anos e 6 meses, e depois orar novamente e a chuva cair. Todo mundo lembra da história? Sobe lá, olha lá, se tem uma nuvem que vai chover. Aí o servo dele vai lá e fala, não tem nenhuma nuvem lá não. Fala, vai de novo. Na 7ª vez ele fala assim, olha,
lá longe, eu vi uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Elias fala, então se levanta, corre para casa, porque está vindo uma grande tempestade, está vindo uma grande chuva. Foi alimentado por corvos, foi alimentado por uma viúva pobre, onde a Bíblia fala que da sua jarra nunca acabou o azeite, e da sua panela nunca faltou a farinha, porque Deus multiplicava. Igreja, essas pessoas que nós temos que se espelhar, não é nesses empresários, no criador do iPhone, no falecido dono da franquia do McDonald's. É gostoso assistir esses filmes, eu até indico para as pessoas, o criador do computador, né? O Jogo da Imitação, o filme, né? O Jogo da Imitação, e nós assistimos e nós falamos, que legal, mentes brilhantes. O criador do computador se suicidou. Olha só, o dono da franquia McDonald's enganou os proprietários para poder virar o que virou, nunca pagou o que lhe foi combinado. E nós muitas vezes idolatramos essas pessoas porque admiramos o dinheiro. O escritor de Hebreus está dizendo aqui, olha quantas testemunhas boas nós temos para seguir. Olha quantas testemunhas boas nós temos para admirar. Pessoas que fizeram a vontade de Deus, pessoas que negaram a si mesmo para cumprir a sua carreira, pessoas que negaram a vontade da sua carne, para poder vencer, para poder prevalecer, para poder alcançar os seus projetos, seguindo a obediência. Eu vou obedecer. Para mim completar bem a minha carreira, eu tenho que me livrar desse pecado, eu tenho que deixar essa minha falha. E eles obedeceram, eles perseveraram. Igreja, não é fácil perseverar num mundo de ingratidão, não é fácil perseverar num mundo de dificuldades. Esses dias para trás, eu estava dirigindo e o diabo colocou no meu coração um ódio, uma raiva muito grande da política. A Emanuele estuda numa escola do estado, né, que fala, né? A Rafaela é do município, a Emanuele é do estado. Sabe o que eles têm para comer de merenda, igreja? Salada de ovo. Salada de ovo, não tem mais nada. A Emanuele faz mais de mês que está levando marmita todos os dias, porque ela estuda em tempo integral. Não tem dinheiro para merenda. E por que não tem dinheiro para merenda, igreja? Porque alguém tem muito dinheiro, com o seu egoísmo e aquela raiva, aquele ódio. E eu sou crente, sou pastor. Sabe o que eu falava? Pensava, né, no caso, Senhor, dá-me condições de profetizar câncer na vida dessas desgraças, profetizar morte deles, profetizar coisas ruins, porque os caras estão acabando com o Brasil, estão acabando com tudo, não tem mais comida na escola, não tem mais alimento, e esses caras estão lá, pintando e bordando para cima e para baixo, com o dinheiro do povo. Daqui a pouco eu falei, Senhor, tira isso do meu coração, tira isso da minha mente, porque eu quero chegar, eu quero cumprir aquilo que me foi proposto, e o Senhor não tem nada a ver com política, o Senhor nunca vai fazer isso, porque quando Jesus estava aqui não era diferente a corrupção, igreja, quando Jesus estava aqui não era diferente os roubos, a própria igreja roubava, tanto é que ele vira para os sacerdotes e fala, vocês são uma raça de víboras, hipócritas. Mas ele nunca profetizou coisas ruins contra eles.
Ele nunca profetizou nada de mal. Por quê? Porque é as coisas do mundo. Eu fico nervoso, igreja, porque lá na escola da Emanuele eu conheço algumas amigas dela que vai lá em casa, são pessoas extremamente pobres, são pessoas extremamente necessitadas, que muitas vezes a melhor parte da comida ela vai comer na escola, e não tem. E ainda assim a Emanuele falou para mim, que o dia da salada de ovo, acho que foi 2 ou 3 dias seguidos, todo mundo passou mal, todo mundo ficou ruim, naquela semana, porque ainda deve ser coisa velha, deve ser coisa, e eu não desmereço e nem falo nada, porque às vezes tinha aquilo, porque alguém se esforçou demais para aquilo estar ali, porque era para não ter nada. Igreja, se nós não perseverarmos na fé, nós deixamos o ódio tomar conta do nosso coração, e aí nós começamos a profetizar isso. Aí você pode falar, nossa pastor, mas você estava pensando isso? Estava. E vou falar uma besteira para vocês. Jesus fala para Pedro, Tiago e João, vai procurar um lugar para me posar, porque não tem como nós chegarmos em Jerusalém durante o dia, nós vamos ter que passar a noite em algum lugar, para continuar a caminhada no outro dia. Eles não caminham à noite. Pedro, Tiago e João vai numa cidade de samaritanos e fala, olha, o nosso mestre precisa pousar aqui. O que os samaritanos falam? Vocês estão indo para Jerusalém, não estão? Estamos aqui não. Vocês não vão pousar aqui. Pedro, Tiago e João voltam para Jesus e falam o que para eles? Alguém lembra? Quer que a gente ore e caia fogo do céu e consuma todo mundo lá? Quer que já fazemos isso? Igual Elias fez? Jesus fala, para. Vocês não sabem quem vocês estão servindo? Não é assim não, deixa para lá, vamos em outro lugar. Mas para você ver que os próprios apóstolos também queriam justiça, também estavam cansados daquilo tudo, mas não é o que Jesus quer, igreja, não é o que Jesus pretende. E se nós não perseverarmos no amor, na gratidão, nós vamos deixar o ódio tomar conta do nosso coração. Lógico que se Jesus quiser, eu estou falando agora bíblico, não é os meus pensamentos, porque eu repreendi e passou, graças a Deus, parei de pensar naquilo. Mas a Bíblia fala que no final dos tempos, quem já leu escatologia, quem já estudou um pouquinho de escatologia, leu escatologia não, né? Estudou um pouquinho de escatologia, sabe que nos últimos tempos Deus vai mandar 2 profetas, 2 homens com poderes para parar a chuva, para mudar os tempos, para fazer um regaço, e tudo aquilo que o anticristo quiser fazer, essas 2 testemunhas, esses 2 profetas vão profetizar contra e vão anular muitas coisas que o anticristo fizer, a ponto de no final dos 3 anos e meio, que é essa grande tribulação, onde eles vão desafiar o anticristo, a Bíblia fala que o anticristo vai conseguir capturar os 2, quem já leu isso? E vai decapitá-los e pendurar as suas cabeças e os seus corpos em Jerusalém. Alguém já leu? Na praça de Jerusalém, lá perto dos muros das lamentações, perto do templo, e vai deixar expostos por 3 dias. Depois de 3 dias, o que vai acontecer? Eles vão ressuscitar, igreja. Eles vão ressuscitar, e aí vai ser a última, batalha lá, que a gente sabe, para depois vir o milênio. Então Deus vai mandar essas pessoas. Então, podia ser eu, para me profetizar umas coisas para esse povo vagabundo aí, mas eu não sei quem que é não, mas vão vir 2 testemunhas aí que vão pôr fogo no barquinho, vamos falar assim, que vão fazer grandes coisas aí, grandes sinais contra o anticristo. Igreja, se nós queremos completar a nossa carreira, a nossa vida com Cristo, nós temos que ter perseverança e esforço para chegar até o final, porque não é fácil, não, a ponto de que nesses 2 versículos, o escritor até fala, quer ver? Deixa eu achar aqui para vocês, 12, versículo 1,
nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? O que nós falamos domingo, o que eu já falei um pouquinho aqui hoje e vou complementar. Sai fora do pecado, sai fora do erro e sai fora do embaraço. O que é o embaraço, igreja? É aquilo que quer te distrair, é aquilo que quer te envolver, é aquilo que quer te tirar do foco, te tirar da direção correta, te tirar da tua carreira, é aquilo que quer que você saia do caminho reto, que é o Senhor, da obediência a Cristo, aquilo que quer que você saia da perseverança, da fé, que você saia do teu domínio próprio. Ele está falando, olha, cuidado com o embaraço, com aquilo que te distrai, cuidado com aquilo que vai te trazer dificuldades. Igreja, vocês sabem, vocês me conhecem, eu sou um cara que eu gosto muito de carro, eu sempre trabalhei com carro, a minha vida inteira foi carro. Para vocês terem uma ideia, 12 anos de idade eu lavava o carro do meu tio para ele deixar eu dar uma volta, eu nem alcançava os pés no pedal, mas eu andava com o carro para cima e para baixo. E naquela época a polícia não prendia ninguém, naquela época era os fusquinhas, só os mais antigos vai lembrar disso, né? E aqueles golzinhos BX, que eram os carros da polícia, eles pegavam eu andando com a Brasília do meu tio e levavam eu para ele lá, falava, ó, fala para ele não andar mais. Na outra semana eu estava andando de novo. Sempre gostei, eu sempre fui um cara que envolvido com o carro. E eu estou andando com o meu carrinho aí, fazendo minhas corridinhas, trabalhando, daqui a pouco vem, você precisa trocar o carro, você precisa comprar um outro carro, você precisa ir atrás de um carro zero, porque eu tenho contato na JS Amarelo, eu tenho contato nas concessionárias. Para mim esse negócio de carro é uma coisa muito fácil, eu acho que vocês já perceberam, né, como que eu troco de carro igual trocar de roupa, né? Aí, igreja, na hora eu repreendo, esse carro é bom, esse carro me serve, esse carro está me dando condições de trabalho, eu não preciso de outro carro, esse é o meu carro. Mas por que o inimigo fica ali, igreja? Porque o pecado, como está dizendo no versículo 1, ele está te rodeando, ele quer que eu faça o quê? Que eu vou lá, troco, aumento os meus gastos, aumento minhas dívidas, minhas despesas, para quê? Para me distrair, para me tirar do foco, para me tirar da direção. Eu falo, está repreendido em nome de Jesus, o carro é ótimo, o carro é perfeito. Se o Senhor quiser me dar, Jesus, amém, estou aqui, recebo em nome de Jesus. Mas eu tenho quase certeza, Senhor, que essa vozinha é do diabo, é de Satanás, não é do Senhor. Eu não preciso de outro carro, esse carro está ótimo, me leva para tudo quanto é lugar, está me resolvendo o problema. Mas o diabo ele fica ali, ó, cacetas, faz, troca, você precisa. E muitas vezes você não precisa, muitas vezes o que ele quer fazer é te embaraçar, muitas vezes o que ele quer te fazer é fazer você pecar, é fazer você sair da direção, é fazer você sair daquilo que lhe foi proposto. Aí você se endivida, você faz um monte de trapalhadas para conseguir alcançar aquilo que você achava que era uma necessidade, e a hora que você vai ver, você está falhando aqui, você está falhando ali, você está falhando às vezes na sua casa, você está falhando às vezes com os seus filhos. Por quê? Porque você saiu daquilo que lhe foi proposto, você saiu daquilo que era o correto. Por quê? Como eu disse aqui, ó, e vou voltar a ler, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Sai fora disso, sai fora dessas coisas. Igreja, o inimigo ele é astuto, ele quer te colocar pesos
desnecessário. Ele quer colocar carga nas tuas costas para você não conseguir caminhar. E cargas, quando eu digo, não é um peso de academia, não é alguma coisa que você possa imaginar. É peso de pecado, é peso de prostituição, é peso de adultério, é peso de dívidas. A ponto, como eu falei aqui domingo, de muitos crentes não ter caráter, não conseguem comprar porque não tem nome, não conseguem fazer porque deram lá a palavra e não pagaram, não honraram, e isso traz um peso, igreja. Eu sempre falo, deslizes, dificuldades, todo mundo passa, eu já passei, não uma, não duas, mas várias vezes. Só que nós precisamos nos policiar, nós precisamos correr dessas coisas, como o escritor de Hebreus está dizendo ali naquele livro, naquele capítulo 12, versículo 1 e 2, corre daquilo que quer lhe pôr um peso. Igreja, aqui tem algumas pessoas mais velhas, e tem os mais jovens. Os mais jovens não sabem muito bem o que é comprar em dinheiro e no fio do bigode, porque já nasceram na época do cartão de crédito, já nasceram na época do financiamento. Mas igreja, 30 anos atrás não tinha dessa. Se você queria comprar um Fusca, você tinha que juntar o dinheiro do Fusca. Era assim ou não era? Não era assim? Pelo menos na época dos meus pais era assim. Sabe que moto que o meu pai tinha? Uma lambreta. Alguém lembra de lambreta? Que dava partida atrás, você ia atrás dela e ficava pisando lá para dar partida. Aquilo lá, por quê? Porque você tinha que comprar à vista, não tinha como parcelar. Ou você comprava no fio do bigode. O que é o fio do bigode? Eu te pago em 3, 5 vezes. Você confia em mim? O cara, não confia, pode levar. E você pagava. Dificilmente alguém não pagava. Aí os mais jovens, de 20 anos para cá, já é cartão de crédito, já é financiamento, quero comprar uma moto, dá louca no cara, quero comprar uma moto. Ele vai lá, vai lá na loja, né, Priscila? Não tem R$1 na carteira. Aí acha um banco lá que financia 100% para ele, sai de moto. Sai de moto. Por quê? Porque hoje é a facilidade, mas depois não aguenta pagar, depois vem as dificuldades, depois, por quê? É um peso desnecessário, é um peso que colocou nas costas e agora não consegue caminhar. Aí o cara que tinha uma vida regradinha, que tinha ali as suas dificuldades, mas sempre tinha um dinheirinho no bolso para fazer alguma coisa, agora não tem. Por quê? Porque a parcela da moto consome tudo, ele tem que pôr combustível. Aí é aquele negócio, né? A pessoa compra um carro ou uma moto, ele cria asas, ele já começa a ir para cá, para lá. Aí é onde gasta mais, é onde tem despesas desnecessárias, mas o diabo está ali, pronto para te colocar um peso, pronto para te colocar algo nas tuas costas, pronto para te trazer uma dificuldade. Até eu comentei com a Simone esses dias para trás, um cliente me ligou, um cliente muito antigo meu, me ligou e falou assim para mim, eu quero um carro de 70 a 75 mil, e eu tenho pressa, eu preciso dele aí em 2 meses no máximo. Eu falei, legal, quanto você tem de lance? Nada. Mas como assim? Tem que dar um lance lá? Não, põe um grupo em andamento aí, para que eu contemple só com o lance embutido. E eu quero R$1.000 de parcela. Eu falei, 75 mil, um grupo em andamento, com R$1.000 de parcela, sem lance? Não, nem a mãe de nada faz isso, nem Jesus consegue fazer isso para você, porque Jesus não vai entrar nessas coisas. Falei, cara, não falei isso para ele, né, mas fiquei pensando e brinquei com a Simone. Falei, cara, se você pegar 75 mil, mais administração, dividir por maior prazo do grupo, que é 100 meses, a parcela é 900. E 100 meses você não contempla de jeito nenhum só no lance embutido, tem que sair no sorteio.
para sair só com lance embutido, eu tenho que pôr num grupo de 35 meses. Aí eu mandei para ele a proposta lá, R$2.200 por mês. Não, eu vou pensar, não é agora. Por que, igreja? Às vezes Deus está começando a tirar o cara do enrosco, está começando a tirar o cara do embaraço financeiro, está sobrando R$1.000, ele já quer enfiar num trem. Um peso desnecessário. Eu não falei nada porque, o cara, não tenho intimidade com ele, é cliente. Eu passei a simulação, mas eu falei, gente, tem lá, já tem o carro dele, né? Esse daí era um segundo carro, não dá para tocar do jeito que está, né? Mas fica criando um peso desnecessário. O escritor de Hebreus está falando assim, ó, corre, porque o diabo, o pecado, ele está te rodeando, ele quer te pegar. Como eu falei para vocês, todo dia eu tenho que lutar contra alguma coisa, é um ódio que eu não tenho que carregar, porque eu não vou resolver o problema da merenda. Eu até posso resolver. Um dia Deus manda aqui uma multidão de pessoas e a igreja cresce, a igreja prospera, a igreja tem saldo de caixa, eu chego lá e falo assim, quanto que é a merenda aí? A igreja vai ajudar, a igreja vai colaborar. E outra, se tiver 1.000, 2.000 membros aqui, com certeza vão ter empresários, vão ter pessoas capacitadas financeiramente, que podem entrar numa ajuda voluntária aí, e fazer algo para a escola. É o que eu posso fazer, mudar a política, mudar aquele congresso, mudar STF, mudar Câmara, essas coisas, esquece, presidente, prefeito, esquece, isso aí não faz. O máximo que pode fazer também é fazer um mutirão, pegar um monte de gente, colocar na frente da Câmara aqui de Rio Preto e da Prefeitura, e fazer eles ajudar de alguma forma, porque ali também tem dinheiro. Então o diabo, ele fica ali tentando te colocar um peso, fica com ódio, fica com raiva disso aqui, deseja a morte de todo mundo. E é engraçado, igreja, que você está pensando essas coisas, entra um endemoniado de um passageiro que também está com raiva de todo mundo, e o cara começa a falar, você viu, está viajando, está gastando, está liberando, você viu que já gastou todo o dinheiro do orçamento? Aí eu falo, Satanás está repreendido, né? Está usando a vida do irmãozinho ali, para tentar fazer eu ficar nervoso. Eu não vou ficar nervoso não, mas isso aí, a nossa glória não é aqui, o nosso lugar não é aqui, nós não temos que se preocupar com aqui é do diabo, foi dado para ele lá no Éden, e ele está até hoje aí comandando. Jesus trouxe o reino dos céus para aqueles que aceitam, e nós aceitamos, nossa pátria não é aqui. Verdade, não pode ficar pensando nisso, não pode, mas mal sabia ele que eu estava lá, maquinando também o mal contra os governadores. Mas por que, igreja? O diabo quer trazer um peso. Daqui a pouco, como eu disse agora há pouco, tem que trocar o carro, tem que comprar outro carro, faz um consórcio lá, dá um lance, troca o carro. Não, o carro está bom, o carro está ótimo, o carro está me servindo, não preciso de um carro sedã não. Aí daqui a pouco, igreja, vem um companheiro também que roda no aplicativo, não pastor, você tem que fazer, sabe por quê? Porque se você pega um carro sedã, ele vira o Comfort, e se vira Comfort você ganha mais. Eu nem sei quanto que ganha mais, igreja, às vezes o que ganha mais não compensa. Não, Senhor, está repreendido, não vou criar pesos desnecessários. O carro que eu trabalho é excelente, o carro que a gente tem para a família é excelente, não preciso melhor que isso. Se o senhor, como eu disse, igreja, não sou hipócrita, porque daqui a pouco vocês veem eu chegando com uma BMW e vai falar, você pregou lá, agora já comprou outro carro. Se Deus falar, filho, eu quero te dar, eu recebo, e os invejosos que se lasquem, né? Mas que eu ande bem, né? Mas dou glória a Deus pelo que eu tenho, graças a Deus pelo que eu tenho, que é muito bom. Cuidado com aquilo que te traz embaraço, cuidado com aquilo que te traz dificuldade. Eu até notei um exemplo aqui, e eu ia deixar passar esse exemplo. É igual você ir para uma caminhada e colocar um sapato desconfortável, pesado.
Você vai sofrer, vai ou não? Vai dar bolhas no teu pé, sim ou não? Pensou as mulheres aí, vamos para uma caminhada de 10 quilômetros de salto. Como é que vai chegar aos 10 quilômetros? Acabada, se chegar. Por quê? Porque colocou algo desnecessário. É bonito, mas não para aquilo. É legal, não para aquele momento. Você vai caminhar, olha, vai ficar bonito na filmagem, hein? Você vai caminhar, coloque um sapato leve, um sapato confortável, um sapato não muito justo para não te causar bolha e não muito largo, mas um certinho para você poder fazer a caminhada dos 10 quilômetros bonitinho, sem nenhuma dificuldade. Não coloque sapatos pesados, não coloque jaqueta de couro para andar nesse sol de 45 graus de Rio Preto. Leve, leve, para você chegar, para você alcançar o objetivo. Cuidado com aquilo que o inimigo quer colocar de peso. Não, vai de salto, porque daí as pessoas vão ver você bonita lá e não chega. Por quê? Porque não é o calçado certo. Igreja, e por último, nós temos que sempre estar preocupados, para que a gente possa sempre temer. Quando você tem medo, você pensa 2 vezes para fazer. Então, sempre esteja com medo do inferno. Ele existe, a matéria não consome, o fogo nunca se apaga, e está reservado para aqueles que desobedecem. Para você conseguir completar a sua carreira, tenha temor do Senhor, saiba que Ele é misericórdia e também justiça. Lembra da historinha do advogado? O advogado daqui a pouco vai virar juiz. É isso que está escrito em Apocalipse, sim ou não? E aí a hora que ele vier, ele já não vem mais para defender ninguém, ele vem para julgar. E aí já não tem mais tempo de defesa, não tem mais tempo de arrependimento. Então, quando você for pensar em cometer um pecado, pense assim: o inferno é real, o inferno está logo ali, a uma morte de distância. Foi criado agora isso, a uma morte de distância. Se eu errar e morrer antes de me arrepender de todo o coração, eu posso estar no inferno, eu posso cair no inferno. Um irmão essa semana falou assim, deu um exemplo para mim que eu achei bem interessante. Ele falou: pastor, é igual uma corda de 100 metros. A nossa vida é 70 centímetros, porque a Bíblia fala lá em Salmos 90, versículo 9, o tempo de vida de uma pessoa é de 70 a 80 anos, vindo depois disso o juízo. 70 a 80 anos. O mais tardar disso é sofrimento e dificuldades e dores. Ele me deu esse exemplo, ele falou assim: a corda de 100 metros, pastor, a nossa vida é ali, 70 centímetros, 70, 80, o resto é eternidade. E muitas vezes nós escolhemos os 70, 80 anos e esquecemos da eternidade, esquecemos todo o resto da corda. E é o resto da corda que importa, não o tempo que nós passamos aqui. É por isso que eu disse para vocês: se espelhem em Enoque, que olhava sempre o resto da corda. Tenho que viver bem aqui, em obediência, para estar com meu Deus. Se espelhem em Elias, que olhava o resto da corda. Se espelhem em Jesus Cristo,
conforme o versículo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus olhava o final da carreira dele, e os 32 anos, 33 anos mais ou menos que ele viveu aqui, ele viveu, porque ele não estava preocupado com esses anos, ele estava preocupado com a eternidade. Igreja, esse é o erro da igreja hoje. É por isso que a igreja hoje é chamada de igreja morna, porque nós estamos olhando para os 70, 80 anos. Nós estamos olhando para aquele momento, para aquela vontade imediata, e estamos esquecendo do resto da corda. Estamos esquecendo da eternidade, porque se nós, como eu disse ali, tivermos o temor de a todo momento pensar, o inferno está logo ali, nós pensaríamos 10 vezes para errar, 10 vezes para falhar, 10 vezes para tomar uma atitude errada. Se o preso, antes de cometer o seu crime, soubesse como que é uma cadeia, o que ele ia passar lá dentro, muitas vezes ele não cometeria o crime. Só que infelizmente, muitas vezes comete, cai lá dentro, e lá é pior do que, em vez de reeducar, educa para um crime maior, né? Para coisas maiores. O adultério é assim, toda dor de cabeça que tem depois, muitas pessoas se arrependem. Já conversei com muitas pessoas que divorciaram, que falou, pastor, não devia ter feito, não devia ter divorciado, porque só troca o CPF. Como já vi também pessoas que viviam um problema, viviam uma dificuldade, se divorciaram e deu certo. Hoje em dia também às vezes nem divorcia, né, porque já não é nem casado, é só juntado, então é só sair do problema. Essa semana uma passageira entrou no carro e falando de uma mulher, não lembro, Goiás que foi, a Severínia, né? Severínia, que o namorado matou lá, o marido, não sei. Aí ela falou, e eu não tinha visto a reportagem, não tinha mesmo, igreja. E eu falei para ela assim, mas sabe o que eu vou falar para a senhora? Essa mulher que morreu, qual que é a parte de culpa dela? Ah, mas é feminicídio, não sei o que. Eu falei, mas ela não conhecia esse cara? Qual que é a parte dela? Porque, tá bom, ele matou. Aí ela mesma falou para mim, ele já tinha matado 3. Eu falei, então filha, você quer que eu fale o que para a senhora? Ela foi a 4ª. A 7ª? Falei, então ela foi a próxima, porque ela já sabia que o cara já tinha homicídios nas suas costas, já era um ex-presidiário, aí ela vai se juntar, vou falar uma besteira para a senhora, ela deve estar no inferno, e se ele se arrepender na cadeia, ele vai para o céu. Mas não sei o que. Eu falei, filha, colheu o que plantou. Eu nem sabia da reportagem, viu senhora? A senhora está me contando aqui, e eu falei sem saber, que tinha que ver o histórico do cara, o histórico dela, por que ela estava com ele. Olha, é verdade, né? A pessoa se envolve com um tipo desse. Eu falei, exato. Eu falei, na minha época de escola, vou falar uma besteira para a senhora, as mais bonitinhas não queria saber de quem estudava, não. As mais bonitinhas não queria saber de quem era obediente nas classes, não. Elas queriam saber dos vagabundos que fumavam, dos safados que matavam a aula. Estão tudo aí, cheia de fio, e ninguém quer mais. Falei, na minha época era assim, eu não sei como é que é hoje. As bonitinhas só queria saber dos tranqueiras. Na minha época também era assim, o senhor, era desse jeito. Eu falei, então, tem o que mereceu. Toma cuidado, saiba o que tem na frente, e você vai pensar 10 vezes para cometer um pecado. Saiba o que vai vir depois, e você vai pensar 10 vezes para errar. Se coloque de pé, igreja, vamos orar. Conclua a tua carreira, igreja. Conclua
aquilo que lhe foi proposto, assim como Cristo fez. O escritor de Hebreus está falando assim, ó, se espelhe nas testemunhas, se espelhe no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que não se importou com este mundo, recebeu toda a afronta, porque ele pensava em estar de volta com o Pai. Esse mundo não me pertence. Hora que os discípulos, né, porque não eram os apóstolos, as pessoas que andavam com Cristo, quis fazer dele um rei, o que ele fez? Fugiu, porque ele falou, meu reino não é aqui, não é isso que eu quero, meu reino não é aqui, o meu reino é celestial, isso aqui não tem nada a ver comigo. Só que nós, que somos pequenos cristos, queremos estacar nosso pé aqui nessa terra, igreja. Não é daqui, não é o carro, não é a casa, não é a moto, não é as viagens, nosso reino é lá, nosso reino é lá, amém? Glória a Deus.